Finalmente, um vídeo aula aqui. Estamos na página 197, capítulo de número 5, Daniel, as revelações divinas da história. Bom, Daniel foi um profeta que andou com Deus e fez a diferença no seu tempo. Ele passou por situações desafiadoras, mas em tudo foi testemunha viva do poder de Deus, perante reis e autoridades que não temiam a Yahvé, porque o ministério de Daniel foi levado a efeito, todo ele, em todo o tempo, num país estrangeiro e numa nação opressora, a nação de Israel, no caso. Então, este livro, Daniel, melhor dizendo, é uma verdadeira inspiração para os dias atuais. E neste livro, nos próximos minutos, nós vamos aprender do que se trata a profundidade, as revelações e, digamos, a dinâmica da mensagem profética que esse livro possui, que esse livro tem. Autoria, local e data dessa escrita. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Vários textos bíblicos dentro da obra atribuem a autoria deste livro ao próprio profeta Daniel. Ele foi um profeta escrevente, um profeta autoral, digamos assim. Outros sim, além disso, os mestres evangélicos geralmente identificam o autor do livro como Daniel, mencionado, claro, em Ezequiel 14, 20 e 28 e 3, onde ele é citado nominalmente com Noé e Jó como exemplo de homem justo, tá? MacArthur reitera que a partir de Daniel 7:2, ele escreve, página 198 aqui, ele escreve na primeira pessoa do singular, e deve ser distinguido dos outros 3 homens chamados Daniel no Antigo Testamento. Existem outros homens chamados de Daniel no Antigo Testamento, 1 Crônicas 3:1, Esdras 8:2, Neemias 10:6. Não é o mesmo Daniel profeta, no caso. O livro de Daniel, ele cobre o período de 70 anos que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia, no caso. Daniel era descendente de uma família real de Judá, ou a família dele pertencia à nobreza, à classe alta. Pode ser que ele tenha nascido em Jerusalém, bem provável, Daniel 1, 3 e 6. E na adolescência, entre 15 e 16 anos de idade, ele foi levado para a Babilônia, a fim de aprender a cultura caldeia e fazer serviço de mediação entre os judeus e os que seriam transportados para lá. Então, nesse caso, a gente, analisando o livro do profeta Daniel, um livro profundamente apocalíptico, que se casa, evidentemente, com o livro do Apocalipse. Tem muitas coisas de Apocalipse que se complementam em Daniel e vice-versa. Ele, no capítulo 1, ele está lá entre 15 e 16 anos e a gente sabe muito bem o que acontece ali. A comida, a vestimenta, nomes mudados, tudo para que a cultura babilônica fosse introjetada dentro desses jovens de estirpes judaica, mudassem os seus conceitos até com relação a Deus. A gente sabe desse processo que começou-se e a Bíblia diz que Daniel firma no coração dele não se contaminar com a bebida do rei e nem com o manjar que ele comia, no caso. Na página de número 199, nós temos aqui um pequeno gráfico de argumentos sobre a autoria deste livro sendo de Daniel. Eu acho que isso até dispensa maiores comentários, porque ao longo da história jamais se levantou, digamos assim, uma dúvida contundente acerca da autoria deste livro profético sendo do profeta Daniel. Tema do livro de Daniel, página 199. Quando Daniel escreveu o seu livro para motivar os judeus que estavam no cativeiro babilônico, demonstrando que Deus tinha um plano para eles antes e depois do domínio dos gentios sobre eles, tá? Então, ele afirma que a soberania de Deus é o centro desse livro. Quem que afirma isso? O Walton afirma que a soberania de Deus é o tema
deste livro. Então, se a gente fosse dar um tema para o livro do profeta Daniel, é basicamente a soberania de Deus. É um livro de reis e de tronos e de coroas, e Deus está por trás daquilo que a gente chama de colocar reis e tirar reis, colocar tronos e tirar tronos. Nós vemos isso vividamente, historicamente, no período que cobre o livro, de reinados todos sendo destruídos e outros reinados nascendo em cima destes que foram, digamos, destituídos. E por trás de tudo isso, a poderosa mão de Deus. O contexto histórico de Daniel: nos tempos de Daniel, a Síria perdera sua força política, econômica e, sobretudo, imperial, quando Nínive foi sucumbida em 612. A Babilônia se desponta como um poderoso império, e é nele que Daniel desenvolve a sua vocação e a sua chamada. Então, o contexto de Daniel é justamente isto que eu acabei de falar: reinos que caem e reinos que se levantam. O contexto espiritual ou religioso da época de Daniel. Então, a Babilônia era um centro de idolatria, onde abundava o sincretismo e o politeísmo. As pessoas criam em deuses superiores e deuses inferiores, bons e maus, com aparência humana, animal ou de ambos. Tá? O status de cada divindade estava atrelada à importância que uma região ou cidade tinha, ou seja, quanto maior glória e fama tinha uma cidade, tal honraria era atribuída ao seu Deus. E esse Deus aqui é com letra minúscula, no caso, né? Nós temos mais alguns relatos aqui na página 202 sobre o contexto espiritual religioso, contexto de idolatria, contexto de sincretismo, claro. E algumas análises dos principais aspectos do livro do profeta Daniel, está aqui na página 203. Claro que a gente não vai analisar detalhes dos reinados, da estátua de Daniel, visões de Nabucodonosor, por exemplo. Não vamos citar também aqui a questão de 70 semanas de Daniel, já seria mais um conceito apocalíptico. Isso é para lições mais à frente, nós vamos analisar mais de perto. Mas neste momento é só uma análise, digamos assim, superficial deste livro. E eu também não tenho nenhuma pretensão em apenas 15 minutos ou um pouquinho mais dissecar e explicar na totalidade o livro profundo que é o livro do profeta Daniel. Análise dos principais aspectos do livro, uma coisa bem rápida aqui. Daniel possui duas divisões ou seções em seu livro: a parte histórica, que é o capítulo 1 a 6, e a parte profética, que é o capítulo de 7 a 12. É preciso ler os capítulos 2, 7 e 8 em conjunto, haja vista que eles apresentam a realidade do mundo político, aquela estátua no caso, e os reinos moral e espiritual correspondentes a cada império, as bestas feras que ali aparecem, né? Então, as 70 semanas de Daniel são apresentadas no capítulo 9, que nós não vamos dissecar, tá certo? E eu até aqui incentivo que aqueles que desejam se aprofundar mais no conceito apocalíptico, que sempre procurem atrelar Daniel ao livro do Apocalipse, tá certo? Aqui na página de número 203, 204 e 205, 206, 207, ela vai trazer esses conceitos para nós, se estendendo até a página 208, 209. Tem muito conceito de Daniel, tem muita reflexão que se traz, que se tira deste livro, e é um conceito atual. Daniel, por exemplo, vai citar Alexandre o Grande. Num certo sentido, Daniel ele está dando, digamos, ênfase, dando uma plataforma de onde veio o vasto Império Romano, para vocês terem uma ideia. Daniel, nas entrelinhas, ele vai chegar a falar até do Anticristo, essa personagem que Paulo falou dessa personagem lá nas cartas à igreja de Tessalônica, essa personagem que vai aparecer no Apocalipse, capítulo de número 6, aquele cavaleiro montado num cavalo branco, é aquele príncipe que Daniel falou, por exemplo, no capítulo 12 do seu livro. Então, você vê que a realidade profética de Daniel, um livro lá do século 6 a.C.,
é basicamente uma realidade profética, histórica, escatológica deste livro contundente chamado livro do Apocalipse, por exemplo, tá? Algumas reflexões aqui na página 210 sobre o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é uma fonte de inspiração para todos os que amam a Deus e desejam viver intensamente em comunhão com Ele. E isso a gente só pega, dá para pegar isso até da própria vida do profeta Daniel, no capítulo 1. Como eu falei para vocês, um adolescente entre 15 e 16 anos, a mais de 800 quilômetros longe de Jerusalém, na Babilônia, região do Iraque, a Bíblia diz assim, que ele assenta no seu coração um ato espontâneo, um ato de livre vontade de não se contaminar com a cultura babilônica da época. Ele propõe lá para o Aspenaz, em forma de desafio, aquele tipo de alimentação que eles abririam mão. E a Bíblia diz que eles foram tidos, digamos assim, fisicamente, mais bem preparados que os demais que aderiram à comida do rei. Não só isso também, mas em sabedoria, em inteligência, em perspicácia, para poder, digamos assim, transitar de uma maneira livre dentro do Império Babilônico, servindo verdadeiramente a Deus. Aqui sem citar também a experiência de Daniel na cova dos leões, a experiência dos amigos de Daniel, aqueles que foram lançados na fornalha de fogo ardente, o Daniel que teve revelações, que teve visões, e o que é interessante, sempre a postura de Daniel atribuindo a Deus tudo aquilo que acontecia em sua vida. Então Daniel e seus amigos são exemplos de fé e testemunho que não importa a circunstância, a fidelidade ao Senhor não pode ser trocada por nada nessa terra. Nada neste mundo, os dissabores, as ameaças, a morte física, a tortura, seja emocional, seja psicológica, ou quem sabe no outro oposto, a riqueza, a ostentação, o luxo, as glórias desse século podem fazer com que a fé seja abandonada, trocada ou barganhada. Estou aqui na página 211. Então fidelidade é fidelidade todos os dias, em todos os momentos, independentemente da situação ou da ocasião. Isto é o cerne do coração do livro do profeta Daniel. A fidelidade a Deus, que é exemplificado principalmente em Daniel e evidente nos seus companheiros, nos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias. Então, quando isso acontece, os milagres do céu se manifestam e o nome do Senhor é glorificado e exaltado por toda a terra. Outro sim, Daniel demonstra claramente a soberania e o poder do Senhor, que está no controle da história, sendo que nada escapa às suas santas e poderosas mãos. Deus mostrou a Daniel, seu servo, as coisas que haveriam de acontecer. Isto prova que o Senhor se relaciona intimamente com aqueles que se achegam a Ele. Daniel deixa claro isso, com verdade e inteireza de coração, claro. Estes fiéis adoradores e filhos não barganham com a carne, a natureza humana pecaminosa, e não flertam com o pecado, antes decidem andar na luz, na verdade e na retidão, agradando o Pai em todas as coisas. Em tempos sombrios, o Pai está à procura desses adoradores, conforme a declaração de Jesus àquela samaritana, João 4:23. E bem-aventurados são aqueles que estiverem agindo dessa forma, no exemplo deste grande homem chamado Daniel. E aqui, finalmente, na página 211, eu quero trazer aqui uma questão para reflexão de vocês. É possível viver de forma piedosa e santa em dias difíceis como estes atuais em que nós estamos vivendo? É uma pergunta para mim, é uma pergunta para você. E finalmente, finalizando, aqui na página 213, finalizar o estudo dos profetas é sem dúvida encerrar um ciclo de aprendizado e experiências múltiplas. Claro, eu estou finalizando as minhas aulas
mas o assunto continua, o assunto perdura, e eu espero que o estudo dos profetas seja apenas o início de uma grande caminhada para entender de que Deus ainda fala.